Boa noite a todos, boa noite meus queridos, minhas queridas, meus companheiros. É um prazer estar novamente com vocês, agradeço a presença de todos, é muito gratificante, né? Os amigos que compartilham as publicações, que convidam os amigos, agradeço a todos pelo auxílio, né? Que é um auxílio muito grande, né, na divulgação da nossa doutrina, dos assuntos que nós comentamos aqui, né, todas as quartas-feiras, que está se tornando já um hábito. Eu estou vendo que a Vera Mufitaraidade conseguiu entrar. Boa noite, Vera. Ela falou comigo que talvez que ia tentar, mas conseguiu, tá vendo? Um abraço a todos que estão aqui já estou vendo vários amigos aqui, né, online com a gente. Um beijo no coração de todos. Hoje nós vamos falar do sonho, do sono e os sonhos, né? Que está no livro das questões 400 a 412. Mas antes de iniciar, fazer aquela vibração inicial que nós sempre fazemos, né? Para que nós possamos entrar em contato mais íntimo com esses mentores, agradecendo a eles pela oportunidade que tivemos. E agradecendo a eles por mais um mês. Sobrevivemos a mais um mês, né? Nesse momento tão difícil que estamos vivendo no nosso planeta, no nosso país, e também abraçando os que não conseguiram vencer essa etapa, tanto os que retornaram ao mundo espiritual, quanto os familiares e amigos que aqui permaneceram. Mas vamos pedir autorização ao mentor do nosso Evangelho, os mentores amigos, o mentor individual, para que eu possa iniciar essa palestra e que eles possam me intuir e me auxiliar em mais esse trabalho que é muito prazeroso. Graças a Deus e graças a Jesus. O sono e os sonhos. Todos nós temos o momento do sono e o momento dos sonhos, né? E sonhamos. A doutrina espírita ela não decodifica sonhos, nada disso, certo? Mas tem as explicações no livro dos Espíritos a respeito desse tema. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, né? Como eu disse, das questões 400 a 412, né? Kardec pergunta aos espíritos, né? Como acontece isso, o porquê dos sonhos, as significações, enfim, né? Vamos decodificar um pouco isso hoje, né? Os sonhos fazem parte das nossas vidas, né? E muitos sonhos até nos deixam perplexos, dependendo de como é esse sonho, né? Ou nos deixa preocupados. Será que vai acontecer, né? Se eu sair de casa hoje, vai acontecer algo difícil comigo porque eu sonhei, né? Ou às vezes também com palpite para fazer um joguinho, né? Tem muita gente que gosta só, sonhei, vou jogar. Não é verdade? Tem também isso. É verdade, é realidade isso, né? E todos nós sonhamos. Apesar de não nos lembrarmos da maioria dos sonhos, né? Ou ficamos apenas com fragmentos desses sonhos. Lembramos das últimas palavras, enfim, de um lugar que nós estivemos e que nós não nos lembramos, né? Mas nós vamos comentar sobre isso mais adiante, né? Nós lembramos muitas vezes de uma conversa inteira, tanto com encarnados como desencarnados, que nós entramos em contato também com as pessoas que estão ainda encarnadas, pela nossa afinidade, né? Até abraçamos a pessoa, ou se às vezes tivemos uma dificuldade com aquela pessoa que costumamos sonhar abraçando ou convivendo com ela, que já é uma esperança, né, de reconciliação, né? E o contato com os desencarnados, né, que prova para muitos, que muitas vezes não acreditam na vida após a morte, vida após a vida, que nós falamos na palestra passada, né, na continuidade dessa vida após a morte. Mas a conversa é tão nítida, se fala muitas vezes de coisas que só aquelas duas pessoas sabem, que acaba se convencendo que realmente falamos com aquela pessoa. Aí de manhã fala pra gente, nossa, parece que eu tive com a pessoa, parece, mas esteve sim, e é verdade, né? Porque a morte é apenas física, né? Nós sabemos que o espírito é imortal,
né? Eu já conversei, né, com amigos, com parentes, né, que já desencarnaram, né? Certa vez experiência minha, conversei com um amigo que me disse da preocupação a respeito de um imóvel que eu não sabia da existência dele, e conversando depois com as pessoas relacionadas a isso, né, eles me disseram que, assim, que existia, realmente estava tendo uma dificuldade naquele negócio. Então, certamente que esse meu amigo estava ainda um pouco preso, né, às coisas aqui da Terra, né? Então, realmente é verdade, né? Nós conseguimos falar com eles, né? Porque, essencialmente, nós somos espírito, perispírito e corpo físico, certo? Né? Nosso corpo físico necessita de repouso. Não precisamos de repouso para nos recompor, né? Nossas energias, para descansar a nossa mente. Nós ficamos uma noite sem dormir, nós não somos a mesma pessoa no dia seguinte. Eu, pelo menos, não consigo mais, né? Nossa mente fica lenta, nós temos muitas vezes dor no corpo, porque nosso corpo necessita, né, desse descanso. Dependendo da ocupação que nós temos aqui na Terra, pode ser um cansaço físico ou pode ser um cansaço mental, mas independente da forma de que nós trabalhamos aqui, nós necessitamos desse repouso, desse descanso, né? Cada um de nós, em média, nós dormimos 1/3 da nossa vida. 1/3 da nossa encarnação. Não são 24 horas, em média 8 horas, claro que uns dormem mais, outros dormem menos, mas na média nós ficaríamos 1/3 da nossa vida inativos. E o nosso corpo fica realmente inativo, né? Mas é só o nosso corpo. Porque o espírito, né? É impensável que o espírito perca esse tempo sem proveito, né? Mesmo porque o espírito não precisa de descanso. O nosso corpo se necessita de descanso, que é o seu instrumento de trabalho, né? Mas o nosso espírito não necessita desse descanso, né? Então, na pergunta 400 do Livro dos Espíritos, Kardec fez essa pergunta: o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? E a resposta é como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. Então, o corpo físico é uma prisão para o espírito. Ele, na oportunidade que ele tem, até de um cochilo, ele vai embora. Ele vai ao mundo espiritual, ou vai onde ele se afina. Por isso nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Ou seja, a alma, ela estando presa ao corpo físico, não perderia essa oportunidade de liberdade. Então, a primeira oportunidade que ela tem, ela vai ao mundo espiritual, né? O termo presa, né, ao corpo físico é uma força de expressão, mas sim ligada fluidicamente, né? Ao menor cochilo, que há um relaxamento, né, do nosso corpo, a alma se desprende ou se distancia. Tanto é que nós estamos cochilando, alguém nos chama, nós temos aquele susto, que o espírito já está um pouco afastado do corpo físico. Não é assim? Quando alguém nos chama, nós estamos começando a cochilar, nós já estamos até num sonho, já estamos já com pensamento, já que se vê que nós não estamos mais, o espírito não está mais tão junto ao corpo, nós voltamos, né, com aquele susto. É normal, porque é a prova que o espírito já está fora do corpo, né? A pergunta 407 diz assim: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Que eu acabei de falar. Não, o espírito recobra a sua liberdade quando o sentido se entorpece, ou seja, quando nós dormimos. Mal comparando, é igual aquela mãe que está ali colocando o filho para dormir, né? E quando ele dorme ou está dormindo, ela vai se afastando aos poucos, né? Assim, vai olhando devagarinho, saindo de fasta, né? Para ver se a criança realmente dormiu. Mas a mãe está sempre alerta, né? Assim, o filho está dormindo, ela vai na cozinha em algum lugar, mas ela está sempre ali alerta. E o espírito também é assim, né? Qualquer dificuldade, qualquer coisa que o corpo sente um susto, alguma coisa, o espírito volta imediatamente
né? Para o corpo, no caso, o perispírito. E tanto é que nós sentimos muitas vezes aquele tranco, né? Aquele choque na região do nosso estômago, né? Que tem um nome específico na doutrina, né? Então, que é a nossa entrada de energia, né? Porque assim, e nós estamos esse laço fluídico, né? Que une o corpo ao espírito e que só se rompe definitivamente com a morte do corpo, né? Que o espírito fica livre daquele corpo quando o corpo morre, é claro, né? E na menor oportunidade, aí que vem, né? O espírito se afasta do corpo e vai a lugares onde lhe atrai e onde ele se afina. E onde é que nosso espírito se afina? Onde é que nós gostamos de ir? Onde estão os nossos pensamentos? Isso é muito importante, né? E na pergunta 401, fala sobre isso. Durante o sono, a alma repousa como o corpo, não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os ramos que unem ao corpo se afrouxam, o corpo não necessita de espírito. Então percorre o espaço e entra em relação mais direta com os espíritos. Mas com que espíritos ele entra em contato? Com os espíritos, né, que têm a mesma vibração que ele, a mesma vibração que nós. E qual é a nossa vibração? Né? Você lembra da palestra passada que nós falamos sobre a morte, sobre a vida após a morte, da alma após a morte? Né? É para onde vai o espírito? Para onde vai o espírito? Né? Na hora do sono, é para onde mesmo o espírito vai também, quando desencarna, quando deixa o corpo físico, porque são afinidades. Com que é que nós nos afinamos? Quando nós vamos durante o nosso sono, nós viramos depois de desencarnados. Então, cuidado deve ser sempre muito... Nós temos que ter muito cuidado. Com o que é que nós pensamos, né? O que é que nós fazemos? O que é que nós queremos? O que é que nós assistimos? Vamos falar daqui a pouco também sobre isso, né? A emancipação quer dizer liberdade. Isso é emancipação, né? Alforria, independência, né? Eu vou emancipar o meu filho aos 16 anos. Podemos fazer isso hoje, né? Pela lei. Estou emancipando, estou dando liberdade para ele de ser já um adulto aos 16 anos. Então a emancipação da alma é a mesma coisa, né? E essa emancipação é sempre parcial, porque é sempre um fio de prata, que é essa ligação entre o corpo e o espírito, sempre estará ligando os dois, né? Que só se desfaz, como eu disse ainda agora há pouco, com a morte. No mundo espiritual, né, os encarnados que vão por lá, por alguma razão, são identificados por esse cordão fluídico. Então os que estão lá no mundo espiritual falam, esse ainda está na Terra, porque ainda vê aquele cordão ligando, né, através do umbigo ao corpo físico. Né? Se nós lermos o livro do André Luiz, nós vamos ver isso, né, essas explicações sobre isso. Né? E como eu disse, aquele tranco que nós sentimos no estômago, na região do estômago, quando estamos voltando de um pesadelo, ou quando somos acordados rapidamente, é esse cordão fluídico voltando rapidamente, né? Porque o corpo necessita do espírito nesse momento. Então ele vem muito rápido, né? É o retorno brusco do perispírito ao corpo, né? Por isso, a importância de nós vigiarmos nossas atitudes e com o que nós simpatizamos. Nesse afastamento do espírito, podemos encontrar com amigos, com parentes, participar de reuniões, de aprendizados, podemos estudar, podemos, se nós somos inventores de alguma coisa, ou cientistas, vão ter auxílio lá no mundo espiritual, inerente ao que faz aqui, até para desenvolver medicamentos e tudo mais, né? E podemos ir a um lugar de baixa vibração também, que vai depender dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, como eu disse antes. O que é que eu penso? O que é que eu vivo? Como é que eu vivo? Né? Tenho vícios? Provavelmente ele é num lugar onde tem vícios. Sensualidade, vou num lugar onde tem sensualidade. E assim por diante, né? Podemos ser obsediados, podemos ser perseguidos por espíritos que podemos ter, às vezes, alguns débitos anteriores, de ocasiões anteriores, de vida anteriores, e que sequer nos lembramos. Por isso, nós devemos pedir sempre a proteção dos espíritos amigos no momento que nós vamos dormir, aquela oração, aquele pedido aos mentores que nos amparem, que estejam conosco no momento do nosso repouso físico. Né? Nós podemos também atrair, né, esses
inimigos, né? Por termos algum débito com ele. Então é importante que nós tenhamos essa proteção, né? Mas também com nossas vibrações e nossos pensamentos. Pensamentos de ódio, de vingança ou de preocupação. Ou pode também ser só espíritos zombeteiros, brincalhões, que tem muitos deles, que não tendo nada com o que se ocupar, eles ficam causando pânico nas pessoas. Por isso, cuidado, né, com o que assistimos muitas vezes antes de dormir, né? Nós conversamos com esses irmãos nas casas espíritas e falam, eu acho que eu me divirto com ele, eu não tenho nada contra ele, não estou fazendo nada. Aí eu assusto ele, eu derrubo as coisas, eu faço um monte de coisa para assustar. É verdade, eles falam isso para nós, né? Então, antes de dormir, filme de terror, né? Filmes eróticos, discussões que nós temos, que refletem, lógico, claro, né? No momento do nosso descanso, dormimos nervosos, preocupações, raiva, né? Tudo isso vai influir no nosso sono, na qualidade do nosso sono, na qualidade do nosso repouso, né? E sempre orarmos, como eu disse, pedindo a proteção desses mentores durante o nosso repouso, ou do nosso anjo da guarda, como algumas religiões falam. Mas é nosso protetor espiritual que nos acompanha por toda uma encarnação. Nós podemos ser auxiliados, podemos ser aconselhados. Quantas vezes nós já dormimos com um problema, imaginando de difícil solução, insolúvel, e de manhã nós acordamos com a ideia nova de a solução de um problema? Como é que nós, durante o sono, resolvemos o problema? Porque nosso espírito foi ao mundo espiritual e nós conseguimos conversar com espíritos amigos que muitas vezes nem nos lembramos deles de vidas anteriores e que nos auxiliam, nosso mentor individual, nos dá uma ideia de o que nós podemos fazer, mas a decisão é sempre nossa, se fazemos ou não, que nós temos o livre-arbítrio, mas eles nos auxiliam nesse momento, né? Então, muitas invenções, né? E todas são intuídas no mundo espiritual durante o sono. Claro, cada um inerente ao que vai fazer. Se o cientista vai descobrir sobre a cura de uma doença, o desenvolvimento de uma medicação, por exemplo, é natural que os espíritos amigos do mundo espiritual, os espíritos que são, né, direcionados a esse tipo de coisa, de trabalho, vão fazer o quê? Vão intuir aquele cientista. Não vão intuir outra pessoa que não tem o conhecimento que ele tem. Ou se alguém vai desenvolver uma máquina, vai desenvolver qualquer coisa que seja, ele vai ser intuído durante o sono. Aí, claro, precisa a humildade da pessoa de agradecer a Deus por ter sido escolhido para, né, resolver aquela questão. Mas muitas vezes, infelizmente, as pessoas não têm esse entendimento e falam, fui eu, né? Mas devemos sempre agradecer a Deus. Quando nos vem uma ideia que nós não imaginávamos que vinha a solução, podemos ter a certeza que os mentores amigos nos auxiliaram, né? Então nós concluímos que a qualidade dos nossos sonhos, né, e onde vamos enquanto dormimos, vai depender sempre de como vivemos e como nós pensamos. Olha a importância disso, né? E nem sempre nossos pensamentos condizem com o que nós vivemos, não é verdade? Nós temos muitos pensamentos que nós mantemos em segredo. Nós exteriorizamos todos os nossos pensamentos? Não, nenhum de nós. Encarnados não conseguimos esconder isso. No mundo espiritual não, que nós somos transparentes, mas aqui nós conseguimos, né? Nós podemos viver uma vida e nossos pensamentos podem ser diferentes. Não podem? Podem. Essa pergunta 406 do Livro dos Espíritos nos esclarece sobre isso, que tem a pergunta que Kardec fez aos Espíritos, né? Quando vemos em sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos que absolutamente não pensam, não é isso efeito de pura imaginação? Olha só que nós temos, que foi feita a pergunta. Nós pensamos que eles não pensam sobre aquilo? Aí o Espírito de Verdade responde, em que absolutamente não pensam? Como o sabes? Não é? Como que nós sabemos que as pessoas não pensam daquela forma? Nós sabemos que eles fizeram alguma coisa, e nós, mas a pessoa não faz isso, não é assim. Como é que nós sabemos? Nós lemos o pensamento das pessoas? É claro que não.
Tanto é que nós sabemos quantas pessoas que se aproximam de nós, né? E nós pensamos que elas estão nos amando, que elas estão, né, gostando de nós, e muitas vezes não é nada daquilo, né? Muitas vezes está se aproximando por outra razão, né? Para tirar proveito. Quantas pessoas não são enganadas, quantas pessoas não são ludibriadas, né? Então, nós não sabemos. Como é que você sabe que ela não pensa e o Espírito fala? Como é que você sabe, né? E nós podemos também trabalhar auxiliando. Quantos espíritos encarnados? Nós mesmos, nós não sabemos, mas nós vamos no espiritual, vamos lá auxiliar em algum trabalho, né? E muitos encarnados, muitos mesmo, vão ao mundo espiritual no trabalho durante o sono. Por isso é bom nós procurarmos não comer comidas pesadas antes do sono, procurar não consumir alcoólicos, procurar estarmos em condições de uso do mundo espiritual, né? Como eu disse, o que diferencia os encarnados e desencarnados é sempre esse cordão fluídico, né? Quando estão no mundo espiritual, são reconhecidos por isso, né? Os nossos sonhos podem estar ligados a essa vida atual ou não. Podemos falar com pessoas que não nos lembramos delas, mas que fazem parte do nosso passado espiritual. Eu, certa vez, sonhei que eu estava num campo de batalha, uma guerra, eu estava por lá, carregando os feridos, foi muito rápido assim, mas a gente nunca sabe se isso foi nessa encarnação, se foi enquanto eu estava dormindo, ou se é lembrança de encarnações anteriores. Então nós nunca sabemos exatamente disso. Nós nunca sabemos exatamente disso. Se nós sonhamos, que nós estamos sonhando, é de agora, ou se é de registro que nosso espírito tem de outras vidas, né? E já sonhei também fazendo palestra num lugar que eu não conheço, salão que eu não conheço. Falando sobre um tema, e a gente acorda e se lembra exatamente daquilo, né? Então, é sinal que nós estamos trabalhando também durante o nosso sono, né? Nós podemos sonhar muitas vezes com coisa que vai acontecer, mas nunca sabemos com quem e quando. Não nos é permitido, não a nós. Há espíritos mais evoluídos que nós, por exemplo, o Chico, claro que ele tinha condição de ver tudo isso, mas tem que estar muito preparado para isso, né? Porque nós não temos ainda essa evolução para termos essa facilidade de ver algo, a pessoa ver algo que vai acontecer no futuro, e nós ficaremos loucos com muita coisa que vai acontecer que nós não podemos revelar. É muito difícil, né? Ainda mais se for alguém que nós conhecemos, que vai desencarnar ou qualquer coisa assim. Por isso não vamos ficar nos ocupando demasiadamente com o que nós sonhamos, que pode estar ligado a episódios que já aconteceram, ou que vão acontecer daqui a muito tempo, né? E nem fazer tanta significação para nós mais. E a significação dos sonhos? Existe possibilidade de saber traduzir esses sonhos? Aí diz aqui na 404, que pensar da significação dos sonhos? Aí os espíritos respondem, espírito de luz. Os sonhos não são verdadeiros, como entendem os ledores de sorte. Pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Infelizmente, muitos, nós sabemos, infelizmente, pessoas se aproveitam, né? Cobrando até em dinheiro para decifrar, para dizer o que acontece, por que aquele sonho, o que significa, mas na verdade nós não conseguimos saber exatamente o que significa o sonho, né? A doutrina espírita não se ocupa de traduzir e decifrar sonhos, que fique bem claro disso, tá? E também não cobra pelo atendimento a ninguém. Nós jamais vamos decifrar sonhos para ninguém, tá certo? E às vezes, depois de anos, acontece algo relacionado com o que nós sonhamos. Aí nós entendemos. Certa vez, meu filho sofreu um acidente de carro. E 2 dias antes eu sonhei com uma pessoa saindo, eram 4 pessoas, estava saindo mais distante de mim, que a gente não consegue ver o rosto. Então a pessoa saía com uma faixa na cabeça, com a cabeça enfaixada. Uma dessas 4 pessoas aqui vinha na frente. E depois de 2 dias teve esse acidente. Teve uma batida, um capotamento, né? E foram para o Hospital São Paulo, aqui em São Paulo. E quando ele saiu do hospital, ele saiu exatamente com a cabeça enrolada com aquela faixa branca. Foi aí que eu entendi qual era o sonho. Mas isso é muito raro. Nossa, e eram 4 pessoas. Estavam em 4, né, no acidente dentro do carro. Então, mas como é que você vai saber o que é, por quê, o que é o sonho? Não,
Depois foi rápido, mas muitas vezes passam muitos anos. Então, nós não temos que ficar nos ocupando com isso e ficarmos, né, sofrendo por isso ou tentando descobrir o que é. O sono é o repouso necessário. E se nós não respeitamos isso, pode ter graves consequências. Nós vemos, infelizmente, motoristas que viajam, né, caminhoneiros muitas vezes, perdendo a vida porque tomam aqueles remédios, aqueles que chamam de arrebites, para não dormir. O corpo é necessário, né? Profissionais que para trabalharem mais horas, fazem uso de remédios, de drogas. Temos muito isso, né? E isso não é bom, porque nós temos que respeitar o momento do nosso repouso, né? E os sonhos são necessários, sonhar é preciso, né? E nós sonhamos acordados também, nós não sonhamos acordados. Esses sonhos são importantes nas nossas conquistas. E esse sonhar acordado pode refletir muito bem e influenciar nos nossos sonhos. Muitas vezes nós não sonhamos com algo que nós imaginamos, que nós queremos, que nós pensamos em conquistar. Sim, é importante nós sonharmos, nós temos nossos sonhos, temos nossos objetivos e sempre buscar por eles, claro, com trabalho, né? Com força, com vontade, pedindo ajuda aos amigos espirituais que nos auxiliem, que nos deem força, que nos deem inteligência, para que nós tomemos as melhores resoluções, né? Nós podemos e devemos sempre pedir aos mentores que nos auxiliem no momento de repouso, nos aconselhando e também nos protegendo. Nossa alma vai estar sempre onde estiverem os nossos pensamentos e as nossas ocupações. Não devemos nos apegar demais a sonhos, não, porque nem sempre eles nos dizem algo, não. Nós não podemos ser reféns dos sonhos, especialmente quem gosta dos joguinhos de azar, não é verdade? Tem até os livros que ensinam a jogar e que nem sempre fazem sentido nenhum. Basicamente, existem 3 tipos de sonhos. Tem o sonho fisiológico. Como é que é o sonho fisiológico? Nós estamos descobertos, com o ventilador, ar-condicionado ligado, no meio da noite, dá aquela esfriada rápida. E nós começamos a sonhar que estamos na neve, que estamos num lugar gelado, mas na verdade é só mesmo o nosso cérebro fazendo uma associação com o que nós estamos sentindo. Ou podemos sentir falta de ar. Eu tive um problema de refluxo que eu acordava no meio da noite com falta de ar, mas eu sonhava que estava num lugar fechado. E não tinha nada disso, era só falta de ar que estava sentindo. Ou tem pessoas que acabam, às vezes, até fazendo xixi, não é verdade? Sonhando que está fazendo xixi, acaba mesmo fazendo. Quando nós somos mais crianças, nós sentimos muito isso, né? Criança que está dormindo, sono muito pesado, sonhava que estava assistindo, realmente estava fazendo. Daqui a pouco acordava tudo molhado. Esses são os sonhos fisiológicos. E tem os sonhos espirituais, que é uma atividade executada no mundo espiritual, como está fazendo a palestra, como está trabalhando, como está estudando, né? Eles costumam ser nítidos e nos lembramos desde a maior parte. Nós conseguimos. Podemos nos lembrar até de cores. É nesse sonho espiritual que nós nos comunicamos com nossos entes queridos. Uma amiga nossa, que o filho dela desencarnou há pouco, ontem, é muito engraçado que ia fazer a palestra, falei, ainda vou fazer essa palestra amanhã. Foi ontem. Ela teve o contato com o filho, ele disse para ela que está bem, falou para ela que até falou que estava na Lua, ou seja, que ele não estava aqui na Terra, ele estava no mundo espiritual. Ele falou isso para ela. E ela veio tão tranquila, veio tão feliz de ter conseguido. Falei, no momento oportuno ele vai entrar em contato com você, realmente isso aconteceu. E eu fiquei muito feliz, porque a gente vê a calma no olho da mãe, aquela certeza de que o filho está bem, né? E realmente são esses sonhos espirituais necessários, muitas vezes, que nós temos com nossos entes queridos que se foram. E são tão nítidos que nós acordamos sabendo que nós realmente estivemos em contato com eles. Os outros nós não nos lembramos, sonhamos todas as noites, mas esses sonhos especiais, sonhos espirituais, nós realmente nos lembramos com detalhes. Como diz, nós lembramos até de cores, coisa que nos outros tipos de sonhos nós não temos essa sensação de ver as cores, né? E tem o sonho psicológico, que são nossas preocupações, né? Que refletem nossos sonhos. Preocupação com o trabalho, cansaço excessivo. Muitas vezes estamos começando uma atividade, num trabalho que nós estamos preocupados, nós passamos o dia inteiro trabalhando naquilo, muitas vezes nós passamos a noite inteira trabalhando naquilo também. Nós não conseguimos parar de trabalhar. Comigo
já teve isso. De eu não conseguir parar de trabalhar à noite. Quando eu comecei no comércio foi assim, eu acordava cansadíssimo, porque eu acordava, eu tinha trabalhado a noite inteira, quer dizer, e a gente não consegue atender ninguém, fica a noite inteira naquele trabalho cansativo e nós não conseguimos sair daquela tela. Então, esse é o sonho, né, psicológico, né? Muitos profetas tiveram revelação através do sonho. Maria, mãe de Jesus, foi avisada que receberia Jesus como filho através do sonho. E na Bíblia nós temos vários exemplos de sonhos, né? Eu estava lendo a respeito, o fabricante do avião russo, esse Antonov, que carrega o maior avião de carga que tem, né, no mundo, teve através do sono a intuição e o desenho que ele utilizaria no modelo da cauda do avião, que tinha dificuldade, como é que ele ia fazer, e no sonho ele teve o desenho exato como ele iria fazer, ele fez, e está voando por aí até hoje. E tem vários outros casos, se nós procurarmos, nós vamos encontrar vários exemplos, né, de sonhos que as pessoas foram intuídas a fazer algo e realmente fizeram, né? E, como eu disse, invenções, desenvolvimento de medicamentos e tudo mais, de tecnologia também. E, como eu disse, são direcionados às pessoas certas, né? Nós podemos acordar cansados e destruídos fisicamente, ou muito dispostos e felizes. Nós acordamos e digo, nossa, como eu estou feliz, como eu estou bem. Outro dia, como eu estou... Nossa, parece que eu não dormi à noite, eu estou cansado, não é verdade? Então, na pergunta 412, no Livro dos Espíritos, eles respondem para nós, né? Aí a pergunta é assim, a atividade do espírito durante o sono ou sono do corpo pode fatigar a este, ou seja, pode fatigar o corpo? Sim, porque o espírito está ligado ao corpo como um balão cativo ao poste, ou seja, quando a lâmpada presa ao poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo, pode produzir fadiga. Ué, o corpo não é instrumento do espírito, se o espírito, né, teve uma atividade cansativa, o corpo vai sentir isso. Isso certamente é o reflexo do que fizemos durante o sono. Onde é que nós somos quando nós dormimos para estar tão cansados assim? Nós somos naqueles lugares de baixa vibração? Provavelmente. E certamente é reflexo do que fizemos e onde nós estivemos durante o sono. Ou quando dormimos sob efeito de álcool, estômago muito cheio, né? Pode causar desconforto, pode causar pesadelos. Porque o álcool e drogas abrem as nossas defesas espirituais. Abre os nossos chakras, como se diz. E nós ficamos mais acessíveis aos irmãos de baixa vibração. Então, sempre tomar muito cuidado, né? Porque o sono liberta parcialmente a alma do corpo, né? Quando o homem dorme, momentaneamente, já se encontra no estado e que está de maneira permanente após a morte. Então o sono já pode ser um ensaio para a morte? Pode-se dizer que sim, né? Porque não tem aquela frase, morremos todas as noites? É bem isso. Nós cochilamos, nós dormimos, o nosso corpo fica aqui e o nosso espírito retorna ao mundo espiritual, onde quer que ele se afina. Só que na morte, propriamente dito, no desencarne, esse laço é rompido, né, definitivamente. Eu não posso encerrar essa nossa conversa sem falar dos nossos sonhos quando nós estamos acordados, né, porque eles refletem, né, de forma determinante quando nós estamos em repouso. Cuidado com o que nós sonhamos, cuidado com o que nós almejamos, cuidado com o que nós desejamos, com as más querências, né, o que desejamos aos outros. E o que desejamos e sonhamos para nós mesmos é muito importante. Nossa mente é muito poderosa. Nossos pensamentos possuem uma força que nós não temos ainda a ideia exata de seu poder. Vigiemos nossos pensamentos, vigiemos nossos desejos, que eles vão refletir e nosso espírito vai estar onde tiver nossos desejos, nossos ódios e nossos amores. Não vamos nos preocupar demasiadamente com sonhos, que o que importa, na verdade, é a forma que nós procuramos viver e nos relacionar com o próximo, com os que nos cercam, né? Nosso momento de repouso, né, vai ser sempre agradável se procurar durante o nosso dia, nosso momento de vigília, estarmos equilibrados, estarmos em paz com o que nos cercam, e especialmente conosco mesmos. Se nós tivermos alguma tristeza conosco por algo que nós fizemos, certamente o nosso sono não vai ser tranquilo e reparador. Vamos agradecendo a Deus por mais este mês, que nós conseguimos vencer
porque realmente está muito difícil ainda, né? Muito desencarne, em especial devido a essa pandemia que estamos vivendo. Vamos vibrar pelos que não conseguiram permanecer aqui entre nós e abraçar em pensamento os familiares e amigos que permanecem aqui cumprindo as suas provas, as nossas provas. Mais um mês que nós vencemos. O ano ainda falta 3 meses para terminar. Muita gente está falando, não acaba nunca. Vamos procurar tirar proveito, né, de estarmos aqui ainda, procurarmos sermos o melhor possível. Vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas palavras, vigiar como é que nós vivemos, para que nós possamos ter o sono tranquilo, nós possamos, durante o nosso momento de repouso, nosso espírito, ir a locais onde nós possamos, se possível, auxiliar, se possível, aprender, se possível, estudar. Estudar. Sim, no mundo espiritual tem tudo que tem aqui em qualidade muito melhor. Basta nós querermos. Podemos fazer cursos, podemos aprender, podemos ajudar, podemos fazer o que nós quisermos. E se nós não nos vigiarmos, não vigiarmos nossos pensamentos, nós podemos ir a locais onde realmente nosso espírito não tirará proveito. E que nós podemos, né, acordar numa situação difícil. E quando nós separarmos o nosso corpo do nosso espírito da nossa morte física, nós realmente iremos a esses locais que não são tão agradáveis. Espero que essa palestra, que as explicações que Kardec nos oferece a respeito desse tema, possa ter auxiliado a muito, que a mim auxiliou muito, que é muito importante. Antes de nós passarmos a informação, nós temos que aprender a informação. Então, toda vez que a gente prepara algo, é porque eu tenho que rever primeiro o que é que eu vou dizer. Eu agradeço a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, pela oportunidade e pelo amparo que eles me oferecem durante essas lives. Tem pessoas novas que estão participando. Agradeço a Dirce Porto, em especial. A família dela está aqui assistindo, a sobrinha dela. Eu fico muito feliz de vocês estarem conosco, né? Todos vocês, a Virma, né? Todos esses amigos, todas essas pessoas que estão conosco, né? A Cristiane Pessoa, também amiga, a Nancy Porto, que é a sobrinha da Dirce, que está aqui conosco, a Alessandra Pinheiro, minha amiga querida Maraci, né? Nossa, a Alexandre Vieira, a Vilma Cavalcante, né? A Fátima Aparecida, olha quantos amigos aqui, né, pessoal? O meu sobrinho querido, Felipe Paiva, né? Meu querido, Clóvis Luiz Pinheiro, o nosso genro, pessoa maravilhosa, Margarida Pinto, né? Nossa, muitos amigos aqui, a minha prima Cida, a Kelly, né? A Geralda está aqui, a minha mamãe de coração querida, que hoje ela conseguiu assistir a nossa live, que beleza. A Cristina também, né? Nossa amiga, Masquiavo, a Carmen Pontes, nossa, todos esses amigos aqui, o seu Florindo, o meu mentor, meu amigo maravilhoso, o Juraci Jura também. Nossa, é muita gente, né? O Walter Saraiva, lá do Chico Xavier, nossa, a Elizabeth Matozinho, todo esse pessoal maravilhoso, obrigado a todos vocês estarem comigo. Um beijo no coração do Cadu, desculpe se eu não falei o nome de todos, mas é um prazer ter vocês aqui comigo e espero que na próxima semana possamos estar juntos novamente. Espero que as explicações que foram dadas aqui sejam de proveito e que nós possamos sempre vigiar os nossos pensamentos e as nossas atitudes durante o nosso dia, porque dessa forma o nosso sono será tranquilo e nós no dia seguinte acordaremos bem, com a certeza de que tivemos uma noite tranquila para enfrentarmos, né, os nossos trabalhos, as nossas missões durante a nossa encarnação. Um beijo a todos e eu convido a todos para nós fazermos nosso encerramento, para que nós possamos, mais uma vez, agradecer a Deus, a Jesus, a esses mentores amigos que estiveram e continuarão conosco, pedindo a eles que adentrem os nossos lares, iluminando o nosso lar com sua luz maravilhosa, adentrando a cada cômodo da nossa casa, higienizando, em especial os nossos quartos,
onde nós descansamos nosso corpo físico, vamos pedir a eles que higienizem a nossa cama, para que nós possamos ter a noite tranquila, de sono reparador, não nos esquecendo de fazer a nossa oração, né, que seja rápida, pedindo proteção a eles, para que eles estejam conosco, nos amparando durante o nosso repouso. Vibrando por nossos irmãos que retornaram ao mundo espiritual, vibrando pelos familiares, pelos amigos que aqui permanecem, e que nós tenhamos força para seguir em frente, cumprindo com a nossa obrigação, cumprindo com a nossa missão aqui na Terra, porque todos nós temos a nossa missão que assumimos, né, antes do nosso retorno à carne aqui nesse planeta. Eu peço autorização a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, autorização para encerrar a palestra dessa noite. Muita paz a todos, um beijo no coração de cada um e que nós possamos estar juntos novamente na próxima semana. Fiquem todos com Deus, que nós tenhamos noites de tranquilidade, noites de paz e noites de harmonia. Fiquem todos com Deus. E muito, mas muito obrigado a todos.